povo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que tá aí o negócio? Tá tudo torto aqui. Pera aí que eu vou ajeitar aqui vocês, que eu não sei onde que eu coloco. Deixa eu ver se fica melhor aqui. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre empatia, energia e aprovação. Isso aqui tá muito... Então é isso, gente. Deixa eu só arrumar aqui certinho, porque eu tô um pouco atrapalhada aqui com as partes técnicas aqui. Eu ia mandar isso aqui pro Instagram, mas aí agora deu um probleminha aqui. Deixa eu ver se eu consigo gravar isso aqui pra mandar pra outro lugar depois. Então tá, né? Acho que tá de jogo. Oi, gente. E aí, como estamos aqui, hein? Plena quarta-feira. Quinta-feira. Nós estamos na quinta-feira aqui no Japão, quarta provavelmente aí no Brasil, certo? E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre empatia, né? Energia e aprovação, né? Por que eu resolvi fazer esse tema, né? Nós estamos passando por um momento muito delicado hoje em dia, né? Então, não falando só em questão de coronavírus, mas, né, em questão de toda essa egrégora, né, que está acontecendo, né? Egrégora é uma junção de energias, não só nossas, né, mas de outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Dentre as quais também, né, pessoas, animais, seres humanos, né? Tudo que está aqui envolvido dentro do nosso planeta, né? Ele está dentro de uma questão de egrégora, né? Então, o que acontece? Quando nós emanamos esse tipo de energia, né? Porque cada um tem energia, certo? Cada ser desse planeta emana sua própria energia. Então, o que acontece? Quando a primeira coisa que a gente precisa entender é essa questão da energia, para poder entender o porquê que a gente não consegue se relacionar com as pessoas, o porquê que nós temos tantas limitações dentro de nós, né? O porquê de tanta coisa que está acontecendo que a gente não consegue aceitar em relação ao governo, em relação a relacionamentos, em relação ao seu próprio trabalho, em relação a diversas áreas da nossa vida aí, inclusive saúde, né? Então, o que acontece? Quando a gente bate nessa questão, né, de energia, tá tudo relacionado às diversas áreas da nossa vida. Será que vocês estão me escutando? Nem perguntei se estava bom o áudio. Acho que tá de jogo, né? Deixa eu arrumar aqui vocês. Gente, eu tô super atrapalhada aqui, eu não sei se... É que eu tô com duas telas aqui agora, tá meio difícil de... Eu não sei se eu olho pra um, se eu olho pra outro. Então o que acontece? Quando a gente tá dentro desses próprios questionamentos de o porquê que a gente tá dentro dessa... Gente, tá muito calor, desculpa, tá aqui. Então, quando a gente tá dentro dessas próprias energias, né, de questionamentos, né, e esses questionamentos que a gente faz em relação ao trabalho, em relação à saúde, em relação a tudo que está acontecendo no governo, em relação à própria educação que está rolando aí no país, né? É por causa que a nossa energia não está alinhada, né? Quando a nossa energia não está alinhada, pode ser... muitas pessoas podem pensar que é a coisa mais besta do mundo falar sobre energia, né? Mas a energia, ela existe, já foi comprovada, cientificamente comprovada, né? E dentro da psicologia também, né, nós estudamos sobre a questão da psicossomática também, né? Então, o mais próximo que a gente pode estar conversando aqui, a questão mais básica por exemplo, né, quando você fica nervoso, bate aquele estresse, a primeira coisa que vai bater é o quê?
é o estômago, é a questão do gasto intestinal, né? Então, tudo isso está interrelacionado. O porquê de você estar dentro desse contexto, né, está relacionado com a sua própria energia, né? Tudo que você pensa, sente, você atrai para o seu campo energético. Quando você entra dentro desse campo energético, né, que a gente nem se percebe, né, a gente acaba entrando dentro de egrégoras que não são nossas. Por exemplo, está acontecendo esse emaranhado de coisas aí dentro da política, pessoas estão assistindo coisas na TV, elas estão se corrompendo junto com as notícias. Ai, porque fulano é assim, porque fulano é assado, porque tem que mandar o governador, não sei o quê. Entendeu? Tá acontecendo uma série de coisas, mas você tem uma escolha todo santo momento. Se você vai entrar dentro dessa egrégora, né, de energias pesadas e densas, né, e manter sua paz aqui dentro, né, ou você vai entrar dentro dessa egrégora e colocar sua saúde, seu estresse, né, tudo sua saúde emocional, mental, física, tudo em jogo, né, é escolha. Tudo que acontece na nossa vida são escolhas. Então, por exemplo, quando a gente escolhe, né, brincar com o nosso filho ou brincar com o cachorrinho, é uma escolha. Quando você resolve abrir a televisão e entrar naquela egrégora de energias densas e pesadas, ou entrar num grupo de pessoas, né, que seja num WhatsApp, que seja num almoço de domingo, e tiver naquela picuinha, é escolha sua também. Todo santo momento a gente tem escolhas. Agora, uma coisa que você precisa entender é o seguinte: nós estamos andando nessa terra, nessa jornada, não é só para seguir essa questão do script. E para quem não entende, né, essa questão do script é o quê? Não, vim aqui a este planeta, né, Deus me jogou aqui neste planeta Terra, eu nasci da minha mãe, eu nasci do meu pai, e daí eu fui estudar, e daí eu fui conhecer alguém, e daí eu me casei, e daí eu tive meus filhos, e agora eu tô cuidando dos meus netinhos. Gente, a vida da gente não é só isso. Infelizmente, a maioria das pessoas está num processo, né, como que eu posso dizer? Eu acho que é uma questão, assim, de não estar desperto, né? Tem muitas pessoas, neste exato momento, que estão acordando agora. E tá ótimo, né? Porque cada um tem o seu tempo. O seu nível de consciência evolutiva em relação ao despertar de cada um, né? É de cada um. Então, quando a gente para pensar que você está andando nessa terra não só pela questão de eu tenho que seguir o script porque minha mãe falou que eu tenho que seguir isso, porque meu pai mandou eu ser advogado, porque eu tenho que ser sucedido na vida, né? Não é essa a questão. A questão é o seguinte: esse corpo envoltório que a gente está passando, né? Que Deus nos emprestou. Daqui um pouco, né, nós vamos largar isso daqui na Terra e vamos para o outro plano, que seja, né, dependendo de como que está seu estado de consciência, né, se você estiver num estado de consciência harmônico, né, e tal, tudo bem. Se você não estiver nesse estado, né, você estará aprendendo, né, dentro do seu caminho, dentro da sua jornada. Isso aqui é uma roupagem, gente. Quando a gente está andando na Terra, isso aqui é uma roupagem. Então você não é o seu corpo, você é a sua mente. Tudo que compõe isso daqui, tudo que compõe, né, essa jornada, né, este corpo físico de carne, ele é emprestado justamente porque serve de ferramenta para sua consciência, serve de ferramenta para evolução, né, da sua consciência, de você trabalhar a sua essência aqui dentro.
Porque de tudo que vai restar, dentro dessa jornada que você vai viver, do começo ao fim, é o que vai estar aqui dentro. Então você não é seu corpo, você não é sua mente. Você é uma consciência evolutiva que está aqui andando na Terra e não está andando à toa. Então tudo que você for parar para pensar, ai, fulano fez isso comigo, fulano, ciclano fez aquilo comigo. É só uma questão assim da gente parar para pensar assim, né? Eu quando comecei a minha jornada, né, tinha muitas dúvidas. Nós paramos para pensar, ai, porque, né, quando a gente se dói com alguma coisa que está acontecendo nessa jornada, né, é porque existe um gatilho. Quando existe um gatilho dentro de nós, é como se fosse um padrão, entende? Todos nós, né, ao nascermos na Terra, né, vamos lá, começar lá desde o início. Nascemos do pai, da mãe, certo? Do espermatozoide e do óvulo. Teve a junção, né, e nasceu você. Dentro de você tem a energia do seu pai e a energia da sua mãe. Existem padrões dentro de você. Esses padrões podem ser do seu pai, da sua mãe, mas também tem a questão da ancestralidade. Então, a energia é uma junção de todas essas coisas que estão rolando aqui dentro de você. Muitas vezes você está seguindo um padrão que não é seu. Muitas vezes você está seguindo um padrão que pode ter vindo do seu pai, pode ter vindo da sua mãe, de repente dos seus avós, seus tataravós, né? Então, o que acontece? Quando a gente consegue identificar esse padrão, a gente consegue corrigir coisas que estão dentro de nós. Então, como que eu faço? Eu fico, por exemplo, né? Por exemplo, meu pai, ele é uma pessoa super tímida, calma, tranquila. Porém, ele tem o lado dele que é um pouco nervoso, estressado. Então, tem coisas dentro desse DNA, né, que eu puxei. E tem coisas dentro desse DNA que puxei da minha mãe. Então, existe um padrão. E como que eu vou saber se eu tenho esse padrão do meu pai e da minha mãe? Através dos gatilhos, né? Quando a gente tá vendo a sua criança, né, a nossa criança, vamos supor, né, você criança, vai ter, né, vai andando, vai aprendendo as coisinhas e tal, né? E de repente acontece uma coisa, você tá brincando com alguma coisa e estoura e fica nervoso. Pode ser um padrão? Pode ser um traço da personalidade? Pode ser, né? Mas, né, isso a gente só vai entender e compreender se realmente é um padrão se isso persistir. Compreende? Então, por exemplo, nós estamos andando na nossa jornada e esse padrão ele se torna repetitivo dentro do seu caminho. E aí a gente percebe que quando existe um gatilho, vamos supor, você casou, certo? Você casou e seu marido, a sua esposa fala um A e você já estoura. Pá! Então, o que acontece com tudo isso? Quando você acaba estourando e não se apercebe, porque muitas vezes acontece, né, de não perceber, porque vira um padrão, entende? A pessoa não percebe que ela está naquele estado de estresse, porque para ela já é normal. Ela não percebe que, por exemplo, falar mal dos outros machuca. Vira um padrão, entende? Às vezes não pode ser que venha dela, pode ser que venha alguma coisa assim, né, dentro do DNA dela, que a mãe dela, que a tia dela também era dessa forma, e de repente ela vai pegando, tchum, 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 e não se percebe, né? Então, isso acontece muitas vezes sem que nós percebamos dentro da nossa jornada, da nossa vida. Não tem aquela questão assim, eu vou te dar um exemplo. Tem muitos pais que cuidam dos filhos, né? Vai criando os seus filhos e fala assim, homem não chora.
Ah, homem não chora, eu não quero ver meu filho chorando, ele tem que chegar lá na escola e dar uma porrada naquelas crianças. Olha só, está sendo um padrão ensinado pelo pai. Será se o pai do pai também não teve esse mesmo padrão e foi ensinado para ele? Então perceba, existem várias coisas rolando dentro de nós que a gente não se apercebe. Às vezes é um padrão, muitas vezes são crenças limitantes atreladas a padrão, certo? Mas tem muito a ver, né, com sua autopercepção. Quando a gente se permite se autoperceber sobre esse questionamento de que sim, existe alguma coisa errada comigo nesse momento. Por que eu tô chorando tanto? Por que eu tô estourando tanto? Por que eu cometo os mesmos erros? Né? Tem casos assim, por exemplo, que a pessoa não consegue arranjar um marido. Tem casos que a pessoa não consegue arranjar um namorado. E por quê? Porque inconscientemente, dentro da cabeça da pessoa, ela acredita que homem não presta. E como que a gente ela tem esse padrão, né? Destrinchando a história da pessoa. Quando a gente destrincha a história da pessoa, como que era a questão da sua mãe, a questão do seu pai, a questão, sei lá, das suas tias, né? E vai indo pra trás, vai pegando a raiz de tudo aquilo. Minha tia foi traída, meu tio era alcoólatra e aconteceu isso assim, assado. Aí a mãe também não deu certo, porque o pai batia muito. E daí você vai vendo um padrão. A tia que era traída, a mãe que o pai batia. Então, vendo padrão. Inconscientemente, você acaba vendo tantas histórias dentro da sua própria conjuntura familiar que aquilo vai virando, parece que vai te pertencendo, mas na verdade aquilo pode ser transmutado, né? Existem coisas dentro, né, do nosso campo áurico, né, do nosso próprio DNA em questão, mas tudo isso pode ser transmutado, né? Então, por exemplo, quando a pessoa chega nesse parâmetro de entender que tá acontecendo isso com a minha tia, tá acontecendo isso com, sei lá, fulano de tal lá da minha família, né? Então ela acha que vai acontecer a mesma coisa inconscientemente. Às vezes ela fala, não, comigo não vai acontecer. Comigo não vai acontecer. Mas, né, inconscientemente, você entende uma coisa, ó, por exemplo, né? Aqui tá a nossa consciência, certo? Aqui atrás tá o nosso subconsciente. Quando a gente não quer aceitar uma coisa, quando a gente não aceita, quando a gente não gosta, quando a gente tem resistência, tudo que tiver aqui na frente, né, essa informação que você não gosta, essa informação que você é resistente, aquela coisa que você fica incomodado, tudo isso você joga inconscientemente para trás. Você joga onde? No inconsciente. Então, assim, tudo que você não aceita daqui, você joga para trás. Porque você inconscientemente não aceita. É como se fosse pegar alguma coisa que você não aceita e jogar debaixo do tapete, né? Só que nós somos seres humanos, então como fisicamente não dá para fazer isso, para jogar para debaixo do tapete, nós jogamos para trás. E esse para trás é jogado para o nosso inconsciente. Então, por isso que quando existem coisas durante a nossa jornada que a gente não entende, né, o porquê que está acontecendo tudo isso, né, é porque você jogou lá atrás. E quando você jogou lá atrás, né, você não faz nem questão de olhar aquilo. Né? É igual aquela coisa, isso aqui me incomoda, vou jogar debaixo do tapete, não quero nem saber, depois uma hora eu vejo esse negócio. Aí você não vê e deixa lá, esquece. Então, o que acontece? Quando chega parâmetro da nossa vida, a gente vai andando a nossa jornada e vai acontecendo coisas que a gente não sabe lidar. É o fulano de tal que eu não consigo dar certo, é um relacionamento que eu não consigo, a minha prosperidade que não anda, a minha saúde que tá cagada, né, e N coisas acontecendo aí. E tudo isso existe um padrão, né? Eu conversei sobre a questão de energia, certo? Agora nós estamos falando sobre questões de padrão, né? De coisas que acontecem dentro do padrão energético,
né, que a gente está incluso dentro do nosso campo áurico e DNA, certo? Que vem de nossos familiares, amigos e de todas as pessoas, né, e tudo que a gente teve contato, né? E tudo que a gente tem contato, embora, né, o cérebro seja um órgão muito inteligente, né, ele tem esse mecanismo, né, que quando a gente não quer, joga para trás, né? E quando a gente quer, como a gente faz para transmutar? Quando a gente faz para transmutar, a gente precisa buscar. E quando a gente busca, tem tanta coisa que a gente joga para trás, tanta coisa que a gente joga para trás que a gente não quer aceitar. Quando a gente não quer aceitar, por muita coisa lá atrás que você catou, aquilo que você não queria aceitar, toda a resistência, tudo aquilo que te incomoda, você jogou para trás, né? O para trás que eu falo é jogar no inconsciente, né? Você jogou no inconsciente, é como se estivesse jogando para debaixo do tapete, né? Mas como não tem o tapete, a gente joga para trás. E quando a gente vai pegar isso para transmutar, porque nesse exato momento, no momento presente, isso tudo tá fazendo um rebuliço dentro de você e você não consegue lidar com aquelas situações, porque você não consegue lidar com tudo isso que está acontecendo na sua vida, né? E você fica paralisado muitas vezes, é por quê? Porque de tanto que você jogou o troço para trás, né? Você não consegue lidar com a situação atual. Quando você pega toda essa informação, não digo toda de uma vez, porque senão vai dar um colapso na gente, certo? Mas a gente vai pegar essa informação. Como que a gente faz, né? A gente faz uma linha do tempo. A gente faz uma linha cronológica do nosso tempo. Desde o momento que a gente nasceu, que estava lá na barriga da nossa mãe. E por incrível que pareça, é possível resgatar memórias de dentro da barriga da sua mãe. E para isso nós temos técnicas aí de hipnose, nós temos técnicas de constelação familiar, né? Temos técnicas aí de PNL, coach, né? Terapia, tem vários tipos de terapia aí, né? Que conseguem resgatar esse tipo de coisa. Inclusive, né? Também tem a questão da ayahuasca, mas eu acho que não necessariamente você precisa, né? Fazer a ritual da ayahuasca, mas é uma questão assim, eu acho que a gente precisa ter muito preparo para tomar esse chá, né? Mas existem outras terapias, outras técnicas aí que a gente pode estar acolhendo para poder resgatar esse tipo de coisa e transmutar o momento atual, né? Essas coisas que a gente não consegue aceitar, desde a questão do relacionamento, desde a questão da saúde, desde a questão de como você está na escola, de como que você lida com o governo, com tudo que está acontecendo ao seu redor, porque afinal nós estamos andando na terra, né? Isso aqui não é mar de rosas não, filha. Então Deus colocou isso aqui justamente para o seu aprendizado evolutivo. Então assim, o seu papel hoje, se você está neste momento de despertar, se você está neste momento em que você está captando, né, informações aí no meio da sua jornada, é porque foi permitido você compreender um pouco mais para você poder entender essa questão que rola aqui dentro. Então, quando chegou esse momento, você está preparado para você destrinchar essa linha do tempo. Você está preparado para destrinchar toda essa questão do que você passou na sua vida, de tentar resgatar alguma coisa que você jogou lá atrás e transmutar para o momento presente. E sabe o que acontece? Quando você consegue pegar algumas informações que você jogou lá atrás, né? E são coisas e muitas coisas dessas que você não consegue tentar resgatar para cá, é porque você não quer aceitar. E como que a gente se dá o nome disso? A gente se dá o nome de sombras, né? Dentro desse contexto terapêutico a gente fala muito sobre sombras, né? São coisas que nós não conseguimos aceitar. Coisas que são emocionais, coisas que doem pra caramba por vezes, né? Às vezes tem coisa assim que a gente não quer desenterrar, entende? É uma mágoa, é sei lá, né? É tanta coisa, é alguma crença limitante que
você acabou adquirindo, né, no meio da sua jornada, seja dos seus parentes, seja do seu próprio ancestralidade, né? Tem muita coisa aí que rola, gente, porque dentro desse DNA aqui rola muita coisa, né? Não rola só a questão de, eu estou aqui, tenho que cumprir o script, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sobreviver, eu tenho que pagar a conta. Não. É só para pagar a conta, filho. Você veio para evoluir. Todos nós viemos aqui para evoluir. Evoluir, né, espiritualmente, evoluir como ser que somos, né? Porque uma hora, esse corpinho aqui, filho, vai embora. E não é coronavírus, e não é, entendeu? Pode ser o que for, né? Todo mundo, né, a gente acaba sempre comentando, né? Quando chega a hora, é a hora. E quando não chega a hora, né? Estamos vivos ainda aqui na Terra, né? Muitas vezes a gente sofre por entes queridos que estão indo embora para outro plano, né? Que morreram de repente, por N motivos aí, né? A gente vê alguns parentes que faleceram aí o ano passado, o tio faleceu ano passado, né? Existe, né? Ficou aquela dor, ficou aquela saudade, sim, ficou, né? Mas cada um tem a sua jornada, né? Quando você tá dentro do seu caminho, né? E tenta entender o máximo que você pode dentro da sua evolução, o máximo de aprendizado que você pode ter dentro da sua jornada, né? É o que vai fazer o seu eu consciente. A gente fala eu superior, né? A gente fala o nosso eu, nossa essência, nossa alma, né? Evoluir, né? Porque tudo isso que está acontecendo foi tudo preparado unicamente para você aprender a evoluir como espírito. Então, por exemplo, todo mundo está nesse pânico lascado por causa da pandemia. Sim, eu vou falar uma coisa para você. Pessoas, né, umas são diferentes das outras, certo? Então, o que acontece? O psicológico das pessoas são diferentes. Então, aqui dentro é diferente também. A forma como que ela lida com as situações é diferente, a forma como ela filtra os sentimentos é diferente, a forma como ela decide coisas na vida dela é diferente. Não é a questão da pandemia, gente, pode ser um câncer, pode ser uma AIDS, pode ser... eu vou colocar até o meu próprio exemplo, né? Há quantos anos atrás? Há uns 6, 7 anos atrás, acho que foi uns 7 anos atrás, eu peguei catapora, né? E eu não sabia, né? Que eu nunca tinha pego catapora na vida, nem meu pai não lembrava sobre isso, né? E o que me ensinou, né? Depois disso, eu não sabia que a catapora, né? Eu fiquei sabendo naquela época, né? Que a catapora é um vírus que vem do zoster, né? E o zoster é um vírus que incuba dentro do seu corpo e fica lá, né? Até que exista algum gatilho, alguma coisa que ele ressurge em forma de outros sintomas e outras microdoenças, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Eu adquiri herpes, aquela herpes labial, né? A maioria fala que é febre interna, etc e tal. Mas por quê? Porque o vírus ficou incubado. Então, assim, se você teve catapora uma vez na sua vida, o vírus tá aí. Só que ele tá quietinho. Entende? Se você não tem, como que eu falo? A imunidade baixa. Eu peguei insolação e tava com imunidade baixa. Então, por isso que estourou de um outro sintoma, né? Então, perceba uma coisa. O vírus, ele é assim. Ele tá lá quietinho. Se você não mexe com ele, ele fica lá quietinho, né? Tem até uma mentora minha, né? Na época que eu tava me formando nessa área da saúde, que... ela me disse certa vez que todo mundo tem uma célula cancerígena dentro de nós. E ela tá quietinha. Então, o que acontece? Se você não mexe com ela, ela fica lá quietinha, né? Eu acho que essa informação, poucos, não é muito disseminada, mas é real. Então, o que acontece? Quando uma pessoa adquire um câncer, não é que adquire,
Era uma coisa que já estava dentro dela, ela me cutucou lá com algum gatilho, né, dentro dela, e aquilo, né, ressurgiu de uma forma, né? Então o que acontece? O corpo, ele é sábio, gente. O corpo, ele é sábio. Sinais. A todo momento o corpo gera sinais. Seja numa dor de cabeça, uma coceira, uma dor no joelho. Ontem mesmo eu tava com uma dor no joelho. Então, todos esses sintomas, eles têm um significado. O significado de cada coisa é o que vai mexer dentro de você, é o que vai melhorar ou piorar a sua situação e a sua saúde. Então, por exemplo, quando você tá lá quietinho, né? Você tá quietinho, você tá harmônico, você cuida da sua saúde, você cuida das suas emoções, você cuida do seu campo mental, né? Então, tá tudo bem, né? Eu até tive uma época que eu não sei se você tá dentro do seu contexto, né? Mas há 4 anos atrás, eu fiz uma cirurgia espiritual. Então, o que acontece, o porquê? Eu senti uma dor fulminante aqui dentro, aqui assim, nessa região, sabe? E eu tenho isso desde criança. E a minha família, eu não sei se você é da época, né, 1980, naquela época lá, eu não sei o que acontece, né, que naquela época os pais não tinham não davam muita importância a levar o seu filho no médico. Eu não sei se na sua família era assim também, mas na minha era assim. E não levava, ele só levava no médico se você tivesse caído no chão lá desmaiado. Caso contrário, não leva no médico, né? Sei lá o que acontece com o pessoal assim, né? Naquela época acho que era mais difícil, né? Não sei. E daí eu sentia aquela dor, e daí meu pai falava assim, descansa aí que passa. E aí eu ficava lá, tomando sol lá, quando eu era criancinha, e passava. Só que eu continuou essa dor, entendeu? Então, passado muito tempo, né, que eu fui adentrando dentro desse contexto, né, da espiritualidade, porque eu tive que aprender na marra, né, porque essa questão foi entrando dentro, junto com esse contexto do despertar, né, e eu acabei, né, falando que eu sentia uma dor muito forte aqui, né, e o doutor, ele fez a cirurgia. Então, hoje, exatamente, 7 anos atrás eu fiz essa cirurgia, nunca mais eu tive essa dor. Então, assim, era um contexto que eu não entendia, né? Mas eu entendo que quando aqui dói é porque existe muita mágoa. Mas é uma mágoa, a questão da minha mágoa, eu acho que é muito inconsciente, né? Era uma questão inconsciente. Lembra? A gente tem a energia do pai, tem a energia da mãe. Quando tem a concepção da criação do filho, o filho nasce e vem, né? Nós, né? Nascemos, né? E tem aquela questão do nosso campo áurico, né? Todos nós temos nosso campo áurico. Quando nós temos campo áurico, tem todas as informações dentro dessa questão do DNA, dentro desse a nossa energia, a energia dos nossos pais, energias ancestrais, né? E toda a informação da sua jornada provavelmente está ali também. Então, quando a gente entende que o nosso caminho não é à toa, né? Que a nossa vida, essa nossa jornada não é à toa. Eu falo isso, gente, porque eu quero que vocês prestem muita atenção. A partir de hoje, né? Preste muita atenção nos sinais. Os sinais que o seu corpo dá, que seja uma dor de cabeça, que seja uma coceirinha, que seja uma dor na garganta, que seja uma palavra falada, que seja... Entende? Tudo isso são escolhas. Quando você aprende a escolher, o mal não vem para você. Quando a gente aprende a escolher,
o mal não vem para você. A escolha que eu falo é assim, eu escolho ficar do lado dos anjos de luz e etc e tal. Só que, gente, Deus, o universo, o que quer que você acredite, esse universo, isso aqui, o nosso corpo, ele é tão sábio que ele não se sabota. Tudo que você fala da boca para fora, ele não vai acontecer. Tudo que você fala para dentro é o que vai acontecer. Entende? Tem pessoas que falam assim, eu tô doente porque eu tô isso, porque eu tô aquilo, porque, né, eu também, né, que teve umas amigas minhas que atenderam outras pessoas que falaram assim, eu sou a rainha dos nódulos, eu tô cheia disso, tô cheia daquilo, e aí o que acontece? Ela tá cheia daquilo mesmo, porque ela atraiu aquilo para ela. Isso não é diferente, não é só diferente para saúde, isso é diferente para abundância. Quando a gente está passando dificuldade financeira, principalmente, você está vivendo num contexto de escassez. O que é que você aprendeu dentro da sua jornada, dentro dos padrões aí que foram ensinados? Existiu algum ponto de gatilho onde você despertou essa diacho dessa escassez? Muitas vezes nossos pais falam assim, pobre não tem vez, pobre não pode comer camarão, pobre não pode não sei o que lá. Eu acho que eu já até comentei nas outras lives que eu fiz, né, que meu pai, ele comia só apresuntado. Hoje ele não precisa comer apresuntado, ele pode comprar um diacho de um camarão, mas naquela época ele comprava só apresuntado, né? Então, assim, é natural que seja assim, por exemplo, né? Quando a gente não tem muitas condições, a gente passa a substituir coisas, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Tem uma caneta vou pôr aqui o pessoal do Brasil, tem gente do Japão aqui também. Tá, eu vou dar um exemplo. Hoje você pode comprar uma caneta de R$5. Naquela época, você podia comprar só uma caneta de 50 centavos. Na questão do meu pai era a mesma coisa. Meu pai podia comprar só o apresuntado. Hoje ele pode comprar o presunto, só que ele não compra o presunto. Ele continua comprando o apresuntado. Então muitas pessoas, eles mantêm um padrão de 50 anos atrás. E isso não é diferente para o que você está comendo, não é diferente pela forma de que você vê o mundo, pela forma como você estuda, pela forma como você ganha o seu dinheiro, pela forma que, por exemplo, o seu estado de saúde, né? Então, é isso que eu quero pegar nesse ponto, gente. É isso que eu quero pegar nesse ponto. Pra gente entender e transmutar, a gente precisa destrinchar nossa história. Eu comentei com uma amiga minha, nesses dias atrás, e a gente estava falando muito sobre a questão dos padrões, né? Como que a gente consegue, né? Vai ser dolorido? Pode ser que doa, né? Isso depende muito da sua consciência. Quando a gente vai mexer, né, e destrinchar a nossa história, né, tudo que aconteceu, né, daquele momento até o momento atual, né, vai depender muito de como que você, né, você estava lidando com isso. Muitas vezes existe essa história de doer, né? Mas eu posso te dizer e posso te garantir que é libertador. Tudo que acontece na sua vida, em qualquer área da sua vida, precisa de autoobservação. A gente está vivendo um momento muito louco agora, né? Principalmente com essa questão da pandemia. Eu acho que esse momento que a maioria do pessoal do Brasil está dentro da quarentena, né? Dessa questão toda aí, as pessoas estão assim, né? Naquela ansiedade, aquela coisa, eu não sei o que eu faço, eu não sei como que vai ficar o governo, eu não sei como, né? E aquilo ali vai subindo, vai ficando, né? E a gente não consegue lidar com essa situação. E se a gente parar para pausar? Né? Em que momentos, né, aconteceu isso na minha vida que me deixou nesse estado?
Às vezes esse estado de ansiedade, de repente depressão, de repente nervoso, esse estado que você tá, né? Ele pode ser transmutado agora nesse momento. Amanhã não é depois que passar a pandemia, agora. O momento presente, ele é sempre perfeito. O momento presente é o momento de você evoluir, entende? Então, se aperceba a todos os sinais que o corpo te dá, os sinais de como você está lidando com coisas que estão vindo para você, né? Que seja coisas externas que eu posso dizer é o seguinte, né? São conversas aleatórias. Tá funcionando? Nossa, deu um tchut, não sabia o que fazer aqui. Mas então esse momento é um momento, esse é um momento presente, é um momento perfeito pra gente fazer essa autoconexão com a gente, né? De ter autoconsciência, né? Sobre essa questão, né? A saúde, sobre, porque eu tenho saúde. Uma pessoa, por que pessoas que têm câncer conseguem curar e outras não? Porque elas trabalharam coisas dentro de si. Existe sim a questão de, acabou meu prazo de validade, existe, né, a programação de vida, está tudo lá escrito no nosso programa, né, de jornada de vida, tá? Sim, existe essa questão, né, mas também existe a questão de que não chegou a minha hora, né, e que a pessoa pode vencer um câncer. Ela pode vencer uma pandemia errada como essa, do coronavírus. Você vê pessoas aí que tá conseguindo se curar. E aquelas que não conseguiram se curar, é porque faltou aqui. Existe aquela questão, tem lá a programação? Sim, existe. Mas tem aquela questão de que, como que eu estou lidando aqui dentro para reforçar o meu sistema imunológico. E não é só o sistema imunológico, é a questão de como que você está lidando com as suas emoções, de como que você está lidando com coisas que estão vindo do externo, né? Então, isso tudo também convém a escassez, né? A escassez do plano material, né? Nós estamos andando aqui pela Terra e ainda estamos em carne, certo? Nós estamos em carne. Como que a gente está lidando com essa situação pela questão material também, né? Se a prosperidade vem, a abundância está vindo ou não, né? Se nesse momento eu tenho que comer, se eu tenho abundância, se eu estou em escassez, né? Tudo isso é uma autoobservação sobre como você está lidando dentro de si para tomar as atitudes e o direcionamento da sua vida. Então, o que eu falo para você? Certa vez, né, eu tive numa palestra do Ricardo Amorim, e ele falava muito sobre a crise, né? Existiam picos, né? A crise, ela tem picos, certo? Então, tudo que acontece dentro desse plano material que a gente está vivendo aqui, certo? Né? E a gente está vivendo a questão da pandemia, a gente viveu aquela crise também da questão imobiliária dos Estados Unidos, né? Muita gente quebrou, muita gente passou muita dificuldade, né? Mas muita gente cresceu, muita gente evoluiu. Então, qual que é a diferença das pessoas que cresceram e evoluíram, das pessoas que quebraram e, né, estão naquela condição bem difícil? Qual que é a diferença? A diferença é aqui dentro. Como que você lida com as situações? Como que você lida com o seu eu interno? É como você vai lidar aqui fora. Se você consegue lidar com questões suas aqui dentro e consegue se harmonizar e transmutar todas essas sombras e coisas ferradas que de repente podem estar ali atrás do seu subconsciente, e você consegue aprender com todas essas situações e sombras que estão acontecendo, você consegue lidar agora, né?
Quando a gente consegue vencer as nossas batalhas internas, aqui fora a gente já não vê mais batalhas externas. Então, assim, quando a gente adquire força dentro de nós, consegue transmutar coisas que estão aqui dentro, certo? E equilibrar, nós ganhamos força interna. Quando nós ganhamos força interna, todo o resto da nossa vibração energética, nossa energia se eleva. Quando a energia se eleva, você atrai mais daquela energia que está elevada. Então, é a energia do universo, de Deus, crística, né, o que você acredita, e energia de outras pessoas que são semelhantes à sua própria energia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes você está passando um momento muito difícil, mas aí você está fazendo uma força, você está cuidando de você. Não, esse é o momento, está acontecendo um monte de coisa aqui fora, mas eu vou cuidar de mim. Você cuida de você e você consegue elevar essa energia, outras coisas vêm vindo para você. É aquela oportunidade de emprego, é aquela cura de uma doença que você tem, de repente, né, um negócio que pode ser muito promissor, uma parceria incrível. De repente você pode viver uma imersão que vai mudar a sua vida porque você estava alinhado. Tá percebendo que quando você está alinhado com aquela energia, você consegue, né, seguir adiante. E quando você se alinha aqui dentro, você começa a se alinhar aqui fora na energia, né, você acaba atraindo mais daquilo. E isso não é diferente para energias densas, porque quando a gente está deprimido, quando a gente está com energia densa, a gente também vai atrair mais daquela energia. Entende? É como se fosse um imã, né? O pessoal fala sempre assim, os opostos se atraem. Eu acredito que não é os seus opostos que se atraem, não. É semelhante atrai semelhante. A pessoa que tem energia parecida com a sua vai ser atraída para você. A energia que você está emanando é aquela que você vai atrair para você. Isso seja na saúde, relacionamentos, né, negócios, aquela chance para você estudar numa boa faculdade, ou você, não sei, gente, o que é que tá rolando aí, né? Uma boa imersão que você quer vivenciar. Às vezes tem uma amiga minha que falou assim, nossa, preciso trabalhar dentro de mim. E ela ficou, sem brincadeira, acho que ela ficou coisa de 2 a 3 semanas trabalhando essa questão de transformação dentro dela, de transmutar. E ela não tinha dinheiro porque ela queria fazer uma imersão, né? Ela é fotógrafa. E ela queria fazer uma imersão, mas ela não tinha dinheiro para fazer, né? E ia vir um cara, eu até esqueci o nome do cara, é um palestrante super famoso, ele faz palestras internacionais. E ele veio pro Brasil, ele fala sobre física quântica, e ela queria muito, mas ela não tinha dinheiro. Aí o que aconteceu? Ela pegou, ficou lá trabalhando lá 1, 2, 3 semanas dentro dela, transmutando, elevando tudo a questão dela energética, né, melhorando aqui dentro. E de repente, olha só o que aconteceu. Teve uma pessoa que contratou ela para tirar fotos, porque ela é fotógrafa. E ela foi bater foto lá, fazer esse serviço para essa mulher. Quando ela chegou no local, era um programa de TV. E ela estava ali para bater fotos da apresentadora. E ela nem sabia que a mulher era apresentadora, que ia receber quem? O tal do palestrante que ela estava doida para ir. E ela foi cobrir esse evento e ela nem sabia. E aí ela foi convidada, olha, você não quer assistir, né, a palestra, né, que vai ter um evento no, não sei aonde, aí em São Paulo. E aí ela acabou falando, ela foi sincera, falou, não posso porque eu não tenho dinheiro. Não, mas não precisa pensar dessa forma não, porque tá tudo pago já e você é minha convidada. Então foi assim. Quando você muda aqui dentro, todo o resto aqui fora muda. As oportunidades vêm quando você eleva o seu pensamento, quando você eleva aqui dentro os seus sentimentos.
Você consegue transmutar? Trabalho. Ela não tinha dinheiro nenhum, gente. Às vezes a gente para pra pensar, nossa, né, eu tô numa condição tão difícil, né? Mas eu quero falar uma coisa pra vocês, gente. É até bíblico, né? Que Deus não deixa uma ovelha fora do seu cercado. Deus não abandona uma ovelha, gente. Pode ser a pessoa mais ruim que for, entendeu? Você acha que mesmo dentro do seu contexto ele vai te abandonar? Não, não vai, gente. Ele quer que você aprenda dentro da sua própria evolução. A gente tem o livre-arbítrio justamente porque ele respeita isso dentro de nós. Porque se ele decide tudo por nós, a gente não aprende. É igual quando você tem um filho. Se você faz tudo por ele, ele não aprende. Então você tem que deixar ele cair de vez em quando, né? Ele tá aprendendo a caminhar. Se você fica toda hora assim, ai, vai cair, né? Ele não vai aprender a andar. E conosco é a mesma coisa, né? A gente precisa, às vezes, estar passando por isso, e Deus deu esse livre-arbítrio, né? Porque é a de vida que está dentro de nós, né? E que a gente tem toda essa questão dessa energia, e Deus deu o livre-arbítrio, né? O universo deu um livre-arbítrio para a gente caminhar da forma como a gente quiser, desde que você se predispõe a evoluir. E se você não evoluir por conta, você vai ser empurrado. E pode perceber que quando a gente não tá alinhado, que o negócio tá difícil, que o negócio tá desequilibrado, né? Acontece alguma coisa na sua vida e a princípio você acha que é o caos. A pandemia que tá acontecendo, nossa, é um caos. Mas passado um tempo, esse caos vai trazer muito aprendizado. Às vezes uma doença pode trazer muito aprendizado, né? Dá para transmutar? Dá para curar? Dá. Mas depende de nós. Então, o vídeo ficou um pouco extenso. O vídeo não, o negócio tá ao vivo, né? Então, ficou um pouco extenso, mas a minha mensagem que eu quero dar hoje é essa, gente. Nós não somos esse corpo. Nós somos a consciência evolutiva. Entende? Quando você entende que você é consciência evolutiva andando na Terra, porque você precisa aprender coisas que isso daqui vai levar para muito mais longe do que você está aqui vivendo nesse contexto. Porque a consciência evolutiva, ela não morre, ela vai junto com você para outros e outros, né, oportunidades de viver e evoluir. Então, quando você se permite, né, destrinchar a sua história, esse é o básico, gente, é o básico para você compreender a si, autoconhecimento, destrinchar a sua história, entender, nem que você tenha que ir lá na barriga da tua mãe, né? E como eu disse, né, existem terapias, existem aí constelação familiar, terapias holísticas aí, né? Que mais? Hipnose, né? Tem várias outras ferramentas que é possível você ajudar você a destrinchar todo esse contexto. Para quê? Para você harmonizar coisas dentro de você, para você aprender a lidar com as suas sombras, entender que tudo que está acontecendo na nossa vida não é à toa, né? Não é à toa, gente. Quando a gente entende que a gente não é o corpo nem a mente, a gente é consciência evolutiva que está aqui para aprender, né? A gente tem, parece que a gente sente a minha experiência, tá, gente? Parece que a gente tem um respaldo. A gente para entender que não adianta a gente ficar naquela estresse, aquela coisa toda, aquele desgaste. Entende? As coisas estão acontecendo porque precisam acontecer dessa forma.